Tudo bem, galera? A nossa aula de hoje é somente sobre a constante de equilíbrio, como que ela pode aparecer para nós e como que nós vamos expressar ela nas nossas reações químicas. Vamos lá? Então, o cálculo da constante de equilíbrio, a gente tem que verificar muitas coisas antes de realizar esse cálculo. A primeira delas é a expressão, né? A expressão da constante de equilíbrio é o que eu coloco na minha expressão matemática. Então, eu preciso da concentração dos meus produtos dividido pela concentração dos meus reagentes, se eu estiver falando uma constante de equilíbrio que leva em consideração a concentração, que é o que a gente vai ver, porque a gente tem diferentes tipos de constantes de equilíbrios, e dependendo do tipo de reação, ela recebe alguns nomes bem específicos. Então, nós temos o Kc, o Kp, o Ka, o Kb, o Kw e o Kps. O Kc é a nossa constante de equilíbrio em termos de concentração. Então, é essa que praticamente a gente viu até agora. Na verdade, elas não mudam muito, mas elas levam outras coisas em consideração. O Kp é a minha constante de equilíbrio em termos de pressão parcial. O Ka é a constante de equilíbrio para ionização de ácidos. O Kb é a constante de equilíbrio para ionização de bases. O Kw é a constante de equilíbrio da autoionização da água. E o Kps é a constante de equilíbrio para o produto de solubilidade. Vocês viram que esse conteúdo de equilíbrio ele é enorme. Se vocês pegarem essa apostila, é só sobre equilíbrio a apostila inteira. Então, essa primeira parte, a gente só vê as constantes de equilíbrio em termos de concentração e pressão parcial. Quando nós chegarmos em equilíbrio iônico, é que nós vemos o restante dessas constantes. Podem ficar tranquilos, ok? Como que eu aplico a constante de equilíbrio? Vou usar um exemplo para ficar agora bem mais simples do que só utilizar a expressão. Então, nós temos a reação aqui de formação da amônia, de novo, sim, nós vamos ver ela por muito tempo. E aí eu tenho que expressar ela em termos da minha constante de equilíbrio, em termos de concentração. Né? Então, eu tenho que colocar as concentrações dos meus produtos dividido pelos reagentes. Só que antes de eu utilizar valores, eu tenho que saber expressar essa constante. Então, eu pego ali os meus produtos, que na verdade nós só temos um, que é a amônia, e vou escrevê-la aqui no lugar dos produtos. Então, é NH3 e vai ser elevado a 2, porque eu tenho 2 mols de amônia. Tranquilo, né? Dos reagentes, eu tenho N2 e H2. Então, N2, concentração de N2, vezes, sempre vai ser vezes, H2 elevado a 3, porque eu tenho 3 mols de H2. Ok? Essa é a expressão da constante de equilíbrio em termos da concentração. E é isso que eu tenho que cuidar aqui. Quem que eu posso expressar nessa constante de equilíbrio? Quando eu estiver falando de concentração, só o que estiver no estado aquoso ou gasoso. Então, nessa reação, nós tínhamos gasoso, gasoso, gasoso. Por isso que eu expressei todo mundo. Mas se tivesse alguém em outro estado, além do aquoso e gasoso, eu não poderia colocar nessa expressão. Como que isso fica daí? Nessa situação aqui, substâncias puras líquidas que tem um Lzinho embaixo ou sólidas que tem aquele Szinho embaixo apresentam concentrações constantes. Então, elas não devem ser expressas, porque eu tenho que considerar no meu equilíbrio que haja uma variação dessas concentrações. Então, eu não posso expressar o que é líquido ou o que é sólido. Eu tenho que desconsiderar isso. Então, se eu analisar essa equação aqui, olha o que eu tenho. Nitrato de prata, aquoso. Aquoso pode. Zinco sólido. Sólido não pode, não sofre. Aliás, ele tem uma concentração constante, não sofre variação, eu não posso expressar. Nitrato de zinco, aquoso, posso expressar. Prata no estado sólido, não pode. Então, eu vou desconsiderar um reagente e um produto. Como que ficaria a minha expressão? Então, o meu produto ficou só o nitrato de zinco, não tem nenhum coeficiente estequiométrico, e o meu reagente é o nitrato de prata.
elevado a 2, porque eu tenho 2 mols desse nitrato de prata. Então, essa é a minha expressão da constante de equilíbrio para essa reação. Então, cuidado com os estados físicos em que aparecem as substâncias, porque a tua expressão pode estar errada. E essa é a primeira pegadinha de uma prova de Enem ou vestibular. Colocar reações com diferentes estados para que você se confunda e expresse ela inteira, e aí vai estar errado. Ok? Quando todas as substâncias estiverem no estado gasoso, quando todas forem gases, eu posso representar essa constante considerando as pressões parciais de cada componente. O que acontece aqui? Eu tenho uma reação que só tem substâncias no estado gasoso. Eu pego a minha expressão e agora ela muda um pouquinho. Ela passa de Kc, que era a constante da concentração, para o Kp, que é a constante de equilíbrio para pressão parcial. Então, aquele colchetes, ele some, porque eu não levo mais em consideração a pressão. A concentração. Agora eu levo em consideração somente a pressão deles, que é o volume, que a gente vai trabalhar isso depois nos cálculos. Então, como que eu represento essa expressão? Vai ter que colocar esse P de pressão na frente dos produtos e elevar o coeficiente estequiométrico dele, dividido pelo P dos reagentes elevado aos coeficientes estequiométricos dele. Como ficaria para essa reação? Então, nós temos aqui dois produtos, que é o NO e o O2. Então, eu coloco PNO elevado a 2, porque eu tenho 2 óxidos de nitrogênio. E P para O2, sem elevar a nada, porque eu só tenho um O2. Dividido pelo reagente, que é NO2. PNO2 elevado a 2. Viram como é fácil reconhecer as expressões? A constante de concentração, eu só considero a concentração dele e não tem esse P na frente. E a constante que leva em consideração a pressão, que são somente as substâncias do estado gasoso que devem ser expressas, levam esse P na frente. Então, é uma das formas de eu reconhecer essa expressão. E às vezes não é só o cálculo que você tem que fazer, às vezes o problema da tua questão é expressar a reação, é escrever a constante, que é super simples. E aí pode aparecer uma junção dessas constantes. Então, com o auxílio da equação de Clapeyron e algumas deduções matemáticas que foram realizadas, a gente pode relacionar essas constantes dessa forma. Fica o Kp igual ao Kc vezes a constante dos gases, que é o R, vezes T de temperatura elevado ao ΔN. Então, nós temos a constante dos gases, que é o R. Se for em ATM, é 0,082, o valor mais conhecido. Se for em mililitro mercúrio, é 62,364. A temperatura é a temperatura absoluta, em Kelvin. E o ΔN é a variação da quantidade de matéria nos produtos e reagentes, que são os coeficientes estequiométricos que a gente trabalhou até agora nas reações. Essa é uma equação, uma expressão que é mais difícil de ser utilizada, mas é bom a gente ter conhecimento. Então, na próxima aula, nós vamos realizar os cálculos através dessas expressões matemáticas. Vai ser bem simples, vocês vão ver. Beleza, pessoal? Até a próxima aula!